Oi, gente, tudo bom? Então, a gente começou uma postagem lá no nosso Facebook pedindo dúvidas, né, sobre a questão da alfabetização. Então, esse vídeo é para a gente conversar um pouco, principalmente com as famílias, sobre como é esse processo e como a gente pode ajudar as crianças a se desenvolverem nesse período de suspensão das aulas presenciais. Não esqueçam então de curtir o vídeo, se inscrever no canal e a nossa página do Facebook. Bom, então, para a gente começar, a gente primeiro que as famílias elas não vão substituir os professores e as professoras, certo? Elas precisam ajudar os alunos durante esse processo, principalmente acompanhando as propostas dos professores e das professoras, certo? Então, mas para isso a gente também precisa entender um pouco do que está acontecendo com essa criança que está em processo de alfabetização, ok? Porque ela vai passar por a, aprendizagens nesse período e a gente precisa entender isso para não achar que ela está fazendo tudo de uma forma errada, mas na verdade ela está mostrando para a gente como ela está pensando, ok? Bom, a partir disso a gente vai aqui explicar um pouquinho de como é que acontece a alfabetização, tá? E algumas atividades que você pode fazer para ajudar a criança a se desenvolver mais. Claro, complementando as atividades que serão então organizadas por cada escola, ok? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender que é importante que a criança tenha uma rotina, certo? Essa rotina ela não precisa ser uma rotina detalhada, hora por hora, mas ela precisa que a criança saiba que vai existir um momento no seu dia, certo? Que ela vai fazer atividades escolares, ok? E aí vai de encontro de como é a rotina de cada família. Por exemplo, essa, esse horário não precisa ser um horário extenso, né? 4 horas sentada fazendo atividade. Não. Vamos supor, pode ser que seja 1 hora, né? Por exemplo, às 10 horas da manhã, ou às 2 horas da tarde, ou às 4 horas da tarde. O que é mais importante é que este horário, né, que vai ser escolhido para fazer isso, não seja um horário que ela deva estar dormindo, por exemplo, 2 horas da madrugada, certo? Então, tem que ser um horário onde a criança esteja desperta, esteja acordada para isso, e isso precisa de uma regularidade, né? O ideal é que se faça todo dia no horário próximo. Se eu escolhi que vai ser à tarde, né, o horário para organizar isso, porque primeiro o adulto precisa se organizar para ajudar a se organizar a criança. A criança vai ter dificuldade para se organizar sozinho, de saber, agora eu tenho que estudar, né? Então, primeiro o adulto, né, precisa se organizar e saber, bom, este horário, se eu tenho a possibilidade de ficar em casa, vai ser o horário para ajudar nas tarefas escolares. Ou, caso não tenha tarefas escolares para fazer, que eu vou disponibilizar um tempo para que nós possamos fazer um jogo, ouvir uma história, né, alguma coisa relacionada às atividades escolares. Ok? Bom, a partir de estabelecer essa rotina, nós vamos então agora falar sobre a alfabetização. As crianças em processo de alfabetização, ele começa, né, desde quando ela é pequena, porque a gente precisa estar escutando. E aqui nós estaremos falando especificamente de crianças ouvintes, certo? Certo? E não de especificidades de crianças surdas, ok? Só para a gente deixar isso claro desde agora. Porque algumas atividades que a gente vai sugerir aqui, elas são especificamente para ouvintes, que vão usar então o som para conseguir desenvolver elas, ok? Então, a criança, durante o seu processo de alfabetização, a gente vai combinar aqui, tá? Existe todo livros, teorias, etc. sobre isso, mas a gente não vai falar sobre isso agora. Não é nesse vídeo que nós vamos falar. Vamos falar sobre coisas práticas, sobre
o que fazer e como a criança apresenta esse pensamento para você, familiar, né? Possa então olhar e entender, não, ela está fazendo isso, não é? Eu não tenho que ficar aqui cobrando, faz certo, faz certo, faz certo, porque a criança está pensando, ok? Ok. Bom, a partir daí nós vamos estabelecer 3 estágios. O primeiro estágio é daquela criança que ainda não conhece as letras, certo? Ela não reconhece as letras, não entende qual a função das letras, para que as letras servem, ok? E tudo bem, tem crianças que estão lá no primeiro ano, no final da educação infantil, com 5 anos, que vão para o primeiro ano no que vem, que precisam conhecer as letras, certo? O alfabeto. Como que a gente pode ajudar? Então, primeira coisa, se ela é muito pequena, começa só com as vogais. A, E, I, O, U, ok? Ah, mas ela já cresceu um pouco, ela já conhece as vogais. Então a gente passa para o alfabeto. Falar o alfabeto. Ou falar as vogais. Ai, mas parece, né? Parece tão pouco, mas não é pouco. É bom ficar repetindo. Por exemplo, vamos falar as vogais. Aí começa A, E, I, O, U. Então agora que a gente já sabe as vogais, né? Vamos fazer de trás para frente. Então, U, O, I, E, A. E faz a mesma coisa com o alfabeto, certo? Então repete várias vezes. A criança, quando ela é pequena, ela gosta de repetir. Vocês devem, né? As famílias devem ver que elas às vezes cantam uma mesma música várias, várias e várias vezes. Então essa questão da repetição vai ser bom para ela, ok? Mas não pode ser uma coisa tipo, agora a gente faz de novo, e de novo, e de novo. Mas quando se trata de uma questão de, então agora vamos lá. Aí você começa, eu termino. Ou eu falo uma, você fala outra. Certo? Então eu falo A, vocês falam E. Aí eu falo I. Aí você fala O. Aí eu falo U. Fazer esse tipo de interação é importante para ela ir memorizando essas letras, certo? Junto disso, você pode ter, né, escrever no papel. Não precisa de grandes materiais, ok? Então você pode pegar um papel, um caderno, uma coisa pequenininha, escreve as letras e vai mostrando para ela. Faz um jogo, por exemplo, você aponta a letra, ela diz que letra é. Dá para fazer tranquilo com um caderno e uma caneta, ok? Tudo bem simples, certo? Outra atividade bacana de fazer com essas crianças que estão nessa fase que tem que aprender o alfabeto, tá? E pensando aqui só a questão de leitura e escrita, ok? Outra coisa é saber que as letras fazem parte da nossa vida, que as letras estão aí e são significativas para a gente. Por exemplo, falar assim: a minha letra é o L e a sua letra, que começa o seu nome, é a letra, vamos supor que seja a letra E. Mas a letra, por exemplo, da sua prima ou do seu irmão é o L também. E o L é igual ao meu. Então nós dois temos a letra L. Isso ajuda a ter significado aprender essas letras, certo? Então não são letras vazias, são letras que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, ok? Depois você pode escrever o nome das pessoas. Olha só quanta coisa a gente consegue fazer com um caderninho e uma caneta. Você escreve o nome das pessoas, lembrando, escreve com letra bastão, certo? Que é aquela letra de forma mesmo, grande, né? Que a gente fala que a letra é maiúscula, nada de letra emendada, ok? Aí você escreve o nome, aponta, olha só, essa é a minha letra, essa é a tua letra, que letra é a minha letra, qual é a minha letra que começa o meu nome, qual é a tua letra que começa o teu nome. Esse tipo de coisa você pode fazer, é muito bacana de fazer e não precisa de muitos recursos para fazer, ok? Bem simples também, né? Aí, pedir para escrever as letras do alfabeto na ordem, ou escrever de trás para frente as letras do alfabeto. Isso é bem bacana de pedir para fazer, certo?
ah, não digo assim, faz tal jeito. Lance como se fosse um desafio. Então, quem sabe agora tu tenta escrever as letras do alfabeto assim, ó, só pelo que tu lembra, as que tu lembra. E ela tenta escrever. Agora tenta escrever de trás para frente. Coisas assim. E a partir do momento que vai se desenvolvendo, a criança vai então entendendo essas letras. Isso vai fazendo parte dela para que ela se desenvolva. Bom, continuando, ok? Então ela já sabe falar as letras, ela já sabe identificar as letras, certo? Não estamos esperando que você vai ficar fazendo isso com todas as letras, ok? Mas sim que você vá mostrando e dando sentido para essas letras, certo? Para ela ver que você tem uma letra, ela tem uma letra que começa o nome, depois, né, pode ver que o irmão, a tia, o avô, a avó, etc. Cada um tem uma letra e às vezes essa letra é igual, às vezes é diferente, certo? Bom, aí ela tem um segundo estágio, que é quando a criança ela já sabe essas letras, ela já identifica as letras e ela começa a escrever, tá? Não e tentativas de escrita. Desde a primeira fase ela já tem tentativas de escrita, certo? Então é bacana você dar uma folha e falar assim: agora tenta escrever qual é a minha letra. Tenta escrever teu nome, porque tu já sabe qual letra começa. Isso é bacana também, dá essa oportunidade de dizer, então agora tu escreve, eu escrevo, certo? Bom, então no segundo estágio, no estágio número 2, tá? Ela já conhece as letras, ela já sabe identificar as letras e escrever as letras. Coisas bacanas de fazer nesse segundo estágio. E aí nesse estágio é quando ela vai tentar escrever e vai parecer que ela está comendo letra porque está faltando letra, tá? Então, por exemplo, vai escrever cavalo e aí pensa, cavalo começa com K, e aí escreve a letra K. E aí não tem o O, e aí faz um V, e depois no final um outro O, e esqueceu do L. Tá? Então, nesse estágio, para ela chegar aí, a gente tem que ficar falando as palavras, batendo palma nas palavras, certo? Mas isso é normal. É normal faltar letra, ela mostrando que ela está aprendendo, ok? E as atividades que ela, né, mais precisa fazer dentro desse estágio é comparar. Como assim comparar? Você pede para ela escrever uma palavra que seja comum, que ela está tentando escrever, e você escreve embaixo, pede para ela ver como é que está, certo? Por exemplo, vamos supor, ela vai escrever a palavra tomate. A gente tem aqui uma sequência de atividades com a música do Tomatinho. Eu vou deixar o card aqui aqui em algum lugar desta tela, se eu conseguir. Ah, aí pede para ela escrever tomate. E aí você escreve, depois, se ela não conseguiu, ela escreveu sem algumas letras, não tem problema, você escreve embaixo a palavra tomate e pede para ela comparar, ver o que está faltando, ver se ela se dá conta, ok? Isso que ela precisa nesse estágio, nesse momento da aprendizagem dela, certo? Ela precisa conseguir comparar e perceber que está faltando letras para escrever o que ela quer escrever. Não é para ela sair escrevendo texto, sempre a partir de palavras. Muito provavelmente a escola vai passar atividades sobre isso, mas voltar àquela questão de, por exemplo, oralmente, quer dizer, falando, perguntar, por exemplo, o que que forma o B e o A? O que que forma o M e o A? O P e o A? Certo? Oralmente, para ela já ir se dando conta disso, tá? E aí na hora de escrever pode ficar mais fácil para ela, certo? Não é para ser cansativo, não é para ficar passando todo o alfabeto.
vai lá uma, duas, três, quatro palavras, e depois vai fazer outra coisa, ok? Aí o terceiro estágio, que já é quando ela já está sabendo ler e escrever, mas aí às vezes ela se engana em alguma coisa, mas você já lê e vê o que ela está escrevendo, que não está faltando muita coisa, falta uma letra que outra, certo? Por exemplo, ela vai escrever tartaruga e esquece um R, fica tataluga, tá? E às vezes algumas trocas de letras, alguma coisa assim, mas não tem problema, é normal. O que, que ela precisa quando ela chega nesse estágio? É ela escrever, pedir para ela ler de novo e ver se o que ela está falando está dizendo ali. Porque às vezes ela quer fazer as coisas assim, ó, muito rápido, e ela acha que ela fez o que ela escreveu tudo certinho. Ela tem que parar e tentar ler. Nessa fase que ela já está lendo e escrevendo bacana, aí sim você pode pedir para escrever mais. É para escrever um monte? Não. Pede para ela escrever, por exemplo, uma frase. Tipo, escreve uma frase bonita. Escreve o que você viu na TV. Escreve sobre um filme. Tá? Bom, nessas três fases, né? Na terceira fase é importante que ela fale antes de escrever, porque daí ela organiza o pensamento, certo? E depois escreve. Por exemplo, me conta sobre o desenho que tu assistiu. Aí ela conta, ok? Aí tá, ok, que legal isso que tu assistiu. Então agora escreve. Escreve uma frase assim sobre o que tu assistiu. Super tranquilo, né? Vocês viram tudo isso? Não precisamos de muito material. Um caderno, um lápis, uma borracha e uma caneta são mais que o suficientes para a gente dar esse auxílio nesse tempo que não está tendo aulas presenciais, ok? Bom, mas além precisa ajudar a desenvolver as questões de escuta e oralidade. Como é que se faz isso? Contando histórias. Mas aí vai ter muitas famílias que vão falar, por exemplo, mas eu não sei contar história, porque lá na escola tem uma professora, tem um professor que conta as histórias, e aí a criança diz que faz, e acontece, pá. Não, gente, eles não estão querendo que vocês façam show. Eles, a questão de contar a história é esse momento de vocês estarem junto com a criança, certo? Então, o estar junto não precisa ser uma história assim. Você pode pegar os clássicos. Quais são os clássicos? Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, A Bela Adormecida. Quais outros que tem? A Tartaruga e a Lebre. Você pode pegar esses, né, que são bem conhecidos, bem comuns, e contar para eles o que vocês lembram, tá? Junta com eles uma hora, né, eles as crianças, com elas as crianças, e conta essas histórias que você lembra, as histórias da sua infância. Aí você conta para elas. Mas você não quer contar uma história ou não lembra muito bem? Então, uma outra dica que também funciona, escolhe um filme bacana, mas nessa coisa de filme bacana, tá? Um filme da idade da criança que ela vai entender o que está acontecendo, certo? Que você assistiu em algum momento da sua vida. Que a ideia é que seja um momento tranquilo. Mas, né? Outra dica. Se não tem história, não sabe história, escolhe um filme, um desenho, alguma coisa que assistiu e conta para a criança. Alguma coisa da infância, um desenho da infância, alguma coisa assim, né? Por exemplo, no meu caso era Vila Sésamo. Não sei se vocês conhecem quem era o Garibaldi, mas, né, na minha época ele era muito famoso. Ele e o seu Topo Gigio. Mas ok, o que que acontece? Escolhe uma história, alguma coisa que seja significativo para você. Não precisa ser necessariamente algo de filme, algo de outros lugares. Pode ser da própria história de vocês, ok? Contar para a criança alguma coisa que aconteceu quando vocês eram crianças.
também é bem legal, né? A gente tem vários causos por aí, né? Eu tenho vários também de coisas que aconteceram na infância que são histórias engraçadas. Se vocês podem contar para as crianças e também ter esse vínculo. Porque qual é a intenção? A intenção é que a criança e vocês, né, vão se aproximando e desenvolvendo essa questão de ouvir, imaginar, no caso da criança, ela conseguir prestar atenção. Então vocês viram como tem coisas que a gente pode fazer para auxiliar. É para a gente poder auxiliar a criança durante esse período, a criança que está em processo de alfabetização, certo? E é claro, tudo isso aliado ao que a escola estiver mandando, ok? Principalmente nas escolas públicas que não têm tantos recursos, plataformas, sites, etc., para organizar esse material, ok? E então estão usando muito as redes sociais, uh, a questão de repositórios de arquivo, né? Por exemplo, o Google, etc. Certo? Que estão tentando se organizar dentro dos recursos que tem. Então, você alia essas atividades que a escola estiver mandando para vocês, dentro das possibilidades que ela tem, com essas atividades que você pode estar fazendo com as crianças. E não quer dizer que tem que fazer só agora, pode fazer sempre, 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 certo? Porque essas atividades vão ajudar a criança a se desenvolver. Mas alguns avisos importantes, aviso importante. Uh, Algumas vezes, e daí eu digo isso por experiência, né? Algumas vezes você vai ver que a criança não consegue acompanhar. E tudo bem. O que eu digo para vocês? Agora, nesse momento, se acontecer da criança não atingir tudo que vocês estão esperando, porque a família está esperando, a escola está esperando, né, mandando atividades, etc. Se acontecer da família não, da criança apresentar dificuldades, tenha calma. Tenha calma, ok? Por quê? Porque pode ser que sejam outras coisas, tá? Que estejam influenciando ela conseguir realizar as atividades, ok? Que daí pode ser coisas de diferentes ordens, que nem eu disse para vocês no início do vídeo. É importante que nós estabeleçamos uma rotina. Uma rotina ajuda a gente a se organizar, né? Mas não ser uma coisa tão rígida, no tipo 4 horas sentado estudando. Para uma criança pequena, de 5 a 8 anos, isso é muito difícil, certo? Ainda mais em casa, ok? Então, assim, 30 minutos ela conseguiu? Bacana. 1 hora? Show. Mas, assim, não vamos ficar querendo achar que a gente, né, vai deixar ela 4 horas ali sentado. Nem na escola fica 4 horas sentado, porque tem recreio. Então, assim, e outra coisa bem importante é que a família, né, não é a professora e o professor, certo? A professora e o professor têm as responsabilidades deles. E tem um documento do Conselho Nacional de Educação que a gente falou aqui também na página. Vou tentar botar algum card, se ainda tiver espaço. Os professores, então, eles e elas estudaram para entender como se dá a aprendizagem da criança, certo? Ninguém está esperando que a família se torne o professor ou a professora, mas está esperando que a família consiga organizar esse tempo da criança, tá? Para que ela faça as atividades e mantenha esse vínculo com os estudos, que é lendo livros, ouvindo história, desenhando, fazendo atividade, escrevendo ou
fazendo tentativas de escrita se ainda não tiver, né, bem formado, como a gente viu nesses 3 níveis que eu apresentei para vocês aqui, ok? Então, essas coisas que os professores e as professoras esperam que as famílias façam, certo? E as professoras e os professores, muito provavelmente, vão estar aí para auxiliar vocês, né, sobre este período, ok? Então, por este vídeo é isso. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!